Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo a mais um tutorial da Célula Get. E durante todo esse mês estamos com um tema que eu amo falar sobre isso, que é sobre família. Algo tão especial, algo que Deus tem usado a nossa igreja para transformar. E nessa segunda-feira, nesse dia que sai esse vídeo, é o Dia Internacional da Família. Então, não deixe esse dia passar em branco. Talvez você esteja descobrindo isso agora. Mas ainda está dentro da semana. Faz um momento especial com a sua família. Marca um cinema, um passeio, um momento em casa, um jantar especial. Mas não deixe de honrar essa pessoa que você ama. Faz a sua célula junto com a sua família. Estabeleçam aí os motivos que vocês têm para agradecer a Deus por todas as bênçãos desse tempo. Vamos gerar um memorial. Algo que os céus olhem para nós e se alegrem. Amém? Agora você vai acompanhar um pouquinho do que foi esse domingo de Dia das Mães aqui na IGET. Aleluia! Vamos para o nosso momento da ministração da Palavra de Deus. E essa palavra tem uma história incrível que eu gosto muito particularmente, eu aprendo muito com esse personagem da Bíblia. Mas eu quero deixar claro aqui o nosso tema, que é convém ao Rei Jesus entrar na minha casa. E você vai entender melhor. Vamos abrir nossa Bíblia, que está aqui em Lucas 19, do versículo 1 até o 10, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa fogueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Olha só que palavra maravilhosa. Eu fico muito, tocada com essa história, porque nós também nos colocamos no lugar de Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha muitas posses, mas elas não foram adquiridas de forma legal. E eu tenho falado aqui durante todas as semanas que nós podemos receber qualquer pessoa na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, mas ninguém tem poder para transformar as nossas vidas, apenas Jesus. E naquele momento Jesus escolheu entrar na casa de um pecador, e eu me coloco nessa posição também. Somos todos pecadores e Jesus escolheu entrar na nossa casa. E nós vamos aprender um pouco hoje com essa história. E eu quero deixar bem claro, nesse momento em que Jesus fala: me convém entrar nesta casa. Porque eu quero declarar que convém a Jesus também entrar nas nossas casas. No nosso primeiro ponto, nós vamos aprender um pouquinho agora sobre por que convém a Jesus entrar em nossas casas. E olha só, no primeiro ponto, porque todas as famílias precisam de um Salvador.
Você lembra lá no Jardim do Éden, nós somos criados por Deus e para Deus. E nós precisamos dessa conexão com Ele. Olha só o que diz lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando ouvimos a história de Zaqueu, podemos até nos entristecer, nos chatear e pensar assim: nossa, mas Jesus entrou na casa daquele homem pecador. Assim como aquelas pessoas que estavam assistindo aquilo tudo acontecer pensaram. Mas todas as famílias precisam de um Salvador. Nós somos criados por Deus e para Deus, para a sua glória. E a nossa família precisa da presença de Jesus para nos salvar, para nos livrar, para nos perdoar, para promover dentro dos nossos lares um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de plenitude. Se fala tanto hoje em plenitude, na verdade, mas essa plenitude nós só encontramos em Jesus. E ali na história de Zaqueu, nós temos um ponto muito importante. Você imagina só o nível de humilhação que Zaqueu estava vivendo. Por quê? Porque ele era um homem de baixa estatura. Com certeza as pessoas já caçoavam dele. Além de ser um homem de baixa estatura, ele era um homem que tinha posses. Mas ali ele se humilhou ao subir naquela árvore. E por causa daquele gesto de humilhação, Jesus entrou na casa dele e mudou a história dele. Muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar nos humilhar diante de Deus. Porque quando nos humilhamos diante de Deus, o próprio Deus nos exalta. Não chega um momento da nossa vida em que vamos pensar assim: ah, não, agora eu não preciso mais. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso fazer esse negócio de trazer uma célula para dentro da minha casa, de fazer isso só para fazer bagunça. Esse pessoal crente come muito, né? Acontece. Mas nós precisamos ter um coração humilde e declarar que na nossa casa a presença mais importante é a de Jesus. Porque nós necessitamos de um Salvador. Não há ninguém tão bom, tão santo, tão puro aqui na terra que não precise da presença de Deus dentro da sua casa. Que não precise do Salvador na sua casa todos os dias. Porque vai chegar o dia ruim. Às vezes aquele dia que você se desentende com o seu cônjuge, que seus filhos não estão obedecendo. Que acontecem situações ruins na vida de todos nós. Mas todos os dias nós temos Jesus para entrar em nossas casas, colocar as coisas no lugar e nos justificar. E no nosso segundo ponto, por que nós precisamos que Jesus esteja dentro da nossa casa? Porque só Jesus pode efetivamente resolver os conflitos da nossa família. Você já teve essa sensação de que parece que às vezes tem coisas que nós queremos mudar e nós nos esforçamos, mas morremos na praia? Ou então existem pessoas que conquistam muito num sentido da sua vida, mas no outro acabam se tornando deficientes. E quando eu era adolescente, eu lembro que tinha algo que me incomodava muito nos filmes, porque sempre que aparecia um homem ou uma mulher de sucesso, a sua família estava destruída. E eu lembro de falar para as minhas amigas: eu não quero ser uma pessoa que não tem sucesso, mas eu também não quero ser uma pessoa que não tem a família. Porque é muito fácil nós conquistarmos coisas na nossa vida pessoal e acabar destruindo a nossa vida familiar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos ajuda a equilibrar essas coisas. Ele nos ajuda a resolver os conflitos de forma permanente. Não é aquela coisa que você vai, eu vou resolver hoje, mas amanhã fica tudo igual. Não, quando Jesus está na nossa vida, as coisas se transformam. Olha a situação de Zaqueu, ele estava bem financeiramente, mas com certeza no seio familiar, ele não estava vivendo a plenitude de Deus. Por quê? Porque dentro do seu trabalho, apesar de ter recursos, ele conseguia aqueles recursos de forma ilícita. Com certeza os seus vizinhos, os seus parentes não gostavam dele, era vergonhoso ser amigo de Zaqueu. Mas não é isso que Deus nos promete. A Bíblia fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para que nós tivéssemos vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então é essa vida em abundância que Ele tem para minha e para a sua família também. Mas nós precisamos aprender a entregar a direção das nossas famílias para Jesus. A partir do momento que Jesus entrou naquela casa, ali Zaqueu abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo, de todo o seu orgulho, de toda a sua vergonha,
até mesmo daquilo que lhe dava um conforto financeiro. Porque às vezes tem coisas que nos dão um certo conforto financeiro, mas não estão dentro da vontade de Deus para nós. O apóstolo Marcos, ele sempre fala que um sucesso sem Deus também é fracasso. Por quê? Porque às vezes estamos bem-sucedidos em algo, mas estamos fracassando em tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque Deus não está naquele negócio. Ali Zaqueu tinha a sua provisão, mas ele estava fracassando em tantas outras coisas. Ele precisava de Jesus dentro da sua casa. Convém que Jesus entre na minha e na sua casa, que Ele transforme as coisas. E no começo pode até parecer difícil, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que pedir perdão por outras. Olha só, Zaqueu, ele não somente foi lá e pediu perdão, ele ressarciu aquelas pessoas que ele tinha roubado, que ele tinha tirado indevidamente. Ele ressarciu. E isso mostra muito para nós sobre o pecado. Quando pecamos e pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa. Mas nós também precisamos estar dispostos a pagar o preço por aquele pecado. E Zaqueu foi lá e se dispôs a pagar aquele preço. Isso mostrava um arrependimento genuíno, uma mudança de vida. Você acha que um homem que viveu uma vida ilícita, ele foi lá, pediu perdão, resolveu viver uma nova vida e restituiu aquelas pessoas a quem ele tinha tirado 4 vezes mais, esse homem vai retornar a um pecado, a esse mesmo erro? É muito difícil. Por quê? Porque ele pagou o preço daquilo. Às vezes nós também vivemos situações difíceis em nossa vida, algo que você se envergonha, algo do seu passado, e a gente, não, acabou. Não, nunca mais, não se fala mais sobre isso, é o assunto proibido. Mas você já pediu perdão? Você já se arrependeu? Você já pagou o preço para reconquistar aquelas pessoas? Você já honrou aquelas pessoas que você havia desonrado? Então há um caminho também para a restauração. Quando Jesus entra nas nossas casas, ele traz sim paz, mas ele traz confronto sobre situações que precisavam ser resolvidas. O que precisa ser resolvido hoje aí na sua casa? Deus hoje entra neste lugar com uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança e também uma palavra de confronto. Mas esse confronto serve para nos abençoar e para transformar a nossa história. Vamos lá para o nosso terceiro ponto, que diz assim: porque somente Jesus pode realizar a verdadeira transformação. Olha só o que diz lá no versículo 9, fala assim: Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus entrou naquela casa, houve o arrependimento e naquela casa houve salvação. A salvação de Deus entrou naquela casa. E sabe por que Jesus salvou aquele homem? Porque ele decidiu transformar a realidade em que ele vivia. E assim é nas nossas vidas também. Precisamos tomar uma decisão de transformar a nossa história. Porque nós estamos acostumados, né? O apóstolo sempre tem falado isso. Nós vemos ali na internet aquela pessoa vendendo aquele curso. Aí ele diz assim: te ajudo a perder 10 quilos em 5 dias com um método infalível, testado em Harvard, arrasta pra cima, apenas R$100. Você tá doido para perder esse peso? Você vai pagar. Porque as pessoas, elas estão vendendo soluções de fora para dentro. Mas Jesus, ele te dá a verdadeira transformação, aquela que acontece de dentro para fora. Eu vou te explicar mais ou menos como é que isso funciona. Imagina só que você era vizinho de Zaqueu. Um homem que tinha vivido uma vida desregrada, uma vida que todos sabiam que não era vivida da forma correta, não era vivida da forma aceitável pela sociedade, e simplesmente Jesus entra naquela casa e no dia seguinte tudo mudou. Só que essa transformação não aconteceu visivelmente primeiro. Primeiro aconteceu dentro de Zaqueu. Ele abriu mão daquilo que ele já tinha vivido no passado. Ele abriu mão da dor, da vergonha. Ele abriu mão do seu trabalho. Ele abriu mão de fazer coisas erradas. E com certeza ele teve que se reestruturar depois, porque muitas coisas mudaram dentro dele, mas mudou de dentro para fora.
E aí, com certeza, depois de algum tempo, essas pessoas começaram a perceber essa mudança de Zaqueu. Mas tudo começou com o encontro com Jesus. A transformação começou quando ele se encontrou com Jesus e deixou Jesus entrar na sua vida. Ai, pastora, mas tem pessoas que encontram Jesus e depois voltam a fazer aquilo que elas faziam. Mas nós precisamos prezar por uma transformação genuína. Sabe o que eu disse lá no outro ponto, de pagar um preço por aquilo que nós já fizemos no passado? Talvez você tenha ferido o coração da sua esposa no passado. Pede perdão, faz um caminho de volta e seja disposto a pagar um preço que muitas vezes é um preço de humilhação, mas que vai gerar dentro de você uma transformação genuína. Talvez você, filho, tenha desonrado os seus pais, tenha feito coisas que ele se entristeceu. Isso não vai mudar do dia para a noite externamente, mas se dentro do seu coração Jesus entrou e houve uma verdadeira transformação, todos os dias você vai reconstruir a sua história com os seus pais. Todos os dias você vai colocar uma sementinha ali, vai regar essa semente, vai cuidar dessa semente, até que o relacionamento de vocês floresça novamente. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus foi ali, teve uma semente e aquela semente foi plantada e ele continuou regando, ele pagou o preço necessário. Sabe por quê? Porque quando queremos comer um fruto de uma árvore, eu estou vivendo isso lá na minha casa porque eu plantei uma árvore. E já fazem muitos meses, acho que já faz mais de 12 meses que eu plantei essa árvore. E demora bastante. Em primeiro lugar, eu tive que proteger dos outros animais. Aí eu tenho que ficar regando, eu tenho que prestar atenção se a folha tá seca. E aí todos os dias a gente fica olhando, a gente tira uma folhinha, cheira aquela folhinha, olha só, tem o cheiro desse fruto. Mas precisa ter muita paciência, porque ainda vai demorar alguns anos pelo menos para que essa árvore dê fruto. Mas se todo dia eu regar, se todo dia eu cuidar, em algum momento eu vou comer o fruto dessa árvore. Então talvez na sua família você esteja no tempo de plantar essa semente e regar essa semente e cuidar dessa semente para que um dia essa semente dê frutos. Da mesma forma, na minha vida, um dia eu fui uma criança, uma adolescente, os meus pais decidiram plantar na minha vida essa semente. E demoraram muitos anos para que eles pudessem ver frutos. Mas quando nós somos pacientes e plantamos as coisas em Deus, cuidamos da nossa família, regamos a nossa família, Deus, no tempo certo, dará os frutos. Amém? Então eu quero te convidar a segurar aí na mão dessa pessoa que está do seu lado, da sua família. Se você está assistindo isso sozinho, você não está com as pessoas da sua família, segura aí profeticamente. Segura e imagina que essa pessoa está do seu lado. Porque eu creio que muito em breve você vai estar vivendo isso. Vivendo a palavra de Deus e a presença de Deus dentro da sua casa, junto com a sua família. E vamos realmente hoje, nessa oração, convidar Jesus para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família, para promover uma transformação genuína. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque só de estarmos aqui escutando a tua palavra, isso nos lembra o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem abençoado as nossas vidas, abençoado as nossas casas. Quantas coisas já te pedimos, já clamamos e já recebemos. Nós queremos hoje olhar para tudo que o Senhor nos deste e crer que a tua mão está sobre nós. Se hoje dentro das nossas casas há algo que tem nos afastado de ti, nós cremos, Senhor, que hoje convém que o Senhor entre na nossa casa, entre na nossa família, transforme a nossa existência. E te pedimos, Senhor, seja bem-vindo hoje na nossa casa. Seja bem-vindo. Promova, Senhor, hoje uma transformação genuína nos nossos corações. Não queremos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma e a alma da nossa família. Queremos viver, Senhor, a plenitude que o Senhor tem para nós, a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Toca agora, Deus, cada família que deseja experimentar o teu sobrenatural. Vem com a tua mão poderosa, ungindo, capacitando, fortalecendo, para que eles não caiam nas armadilhas do inimigo. Eu abençoo, Senhor, cada família para viver um relacionamento genuíno contigo, para viver da tua presença nas suas casas, em nome de Jesus. Amém. E eu quero te lembrar que nós estamos em 40 dias de atos de bondade. Então não perca esse tempo que nós temos sido muito abençoados. Leve a palavra de Deus para alguém.
Convida essa pessoa para vir para a igreja. Aproveita que esse mês nós estamos falando da família. Convida o seu familiar. Ah, mas eu já convidei várias vezes. Não desiste. Uma hora ele vem, uma hora vai dar certo. Convida para a célula, convida para o culto. As nossas campanhas de quarta têm sido maravilhosas também. Convida, porque eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Amém? Então, até semana que vem. Tchau. Deus te abençoe.